Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos acelerar essa coisa aí e vamos colocar gente mais importante para entrar em campo aqui, chamar o craque Vamos do lá. jogo, nosso Messi. Doutor Jamil Chad. E aí, querido, boa tarde para você. Boa tarde para vocês todos. Eu estou esperando o craque do jogo, porque né, vocês anunciaram. Porra, eu te chamei de Messi, cara. Você prefere Messi, Neymar, É, Cristiano Não, Ronaldo? pô, Escolhe aí. não Messi, faça tá isso. bom? Tudo bom, Kennedy? Tudo bom, Toledo? tudo Tudo bom, bem. Jamil? Boa. Jamilzão, Aqui. seguinte, tem muitos assuntos para tratar com você. Vamos falar de eleição na Venezuela, Brasil e TPI. Tem o G20 que vai acontecer no final de novembro no Brasil, depois da eleição americana, de 5 de novembro e tal. Mas a gente quer começar com você discutindo um pouco a posição brasileira nessa guerra por procuração, que o Toledo teve a feliz ideia de chamar, né? Essa guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. Que a gente sabe que a Ucrânia só está dando conta do recado, fazendo ali alguma frente para a Rússia, que nesse momento está ganhando a guerra em campo, porque tem suporte americano e da União Europeia. Então, mas a gente queria ouvir de você sobre a posição brasileira. O Macron esteve aqui recentemente, Lula e ele são um pouquinho mais afinados nisso, o Macron tem um nível mais crítico, mas eu queria deixar a bola com você que entende mais desse riscado aí, doutor Jamil. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu caro. Olha, na verdade, existe uma correria, uma pressa muito grande aqui na Europa por conta da guerra na Ucrânia. Por que essa pressa? Porque tem eleição nos Estados Unidos e, eventualmente, a vitória de Donald Trump. Se houver essa vitória, se essa vitória acontecer, há muita especulação, inclusive de uma redução, do aporte de dinheiro dos Estados Unidos, não só para a Ucrânia, mas para a própria OTAN, né? Então, tem uma angústia muito grande neste momento, Explica o que é a OTAN aí, ô Jamil, explica para o pessoal. perdão, o Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente a maior aliança militar do mundo, que coloca europeus e americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, no mesmo barco, uma proteção mútua, mas, claro, proteção mútua, nesse caso, significa proteção da Europa. Um ataque a qualquer país membro da OTAN é um ataque contra todos os países membros da OTAN. E a OTAN, basicamente, que saiu ao resgate da Ucrânia sem colocar tropas e nem, ó, entre aspas, se envolver, porque aí senão seria uma guerra entre Rússia e OTAN. Mas o que fez a OTAN prestou toda assistência, todo o dinheiro, só para você ter uma ideia, Kennedy, até o final do ano passado eram mais de 120 bilhões de dólares que a guerra já tinha custado em termos de apoio, vamos dizer assim, Europa americana para a Ucrânia. Agora, isso não foi suficiente para derrotar a Rússia, para expulsar a Rússia das regiões ocupadas. De outro lado, qual é a grande preocupação europeia? Bom, se Trump vencer, eventualmente ele chega a um acordo com Putin, a guerra é congelada, mas ela não termina. E isso representa para os europeus também uma derrota, porque afinal de contas, como é que você vai explicar que depois de 120 bilhões de dólares, você disse, bom, agora a gente vai aceitar como estava, porque afinal de contas não é vencedor. Então, quando o Macron vai ao Brasil e insiste, fala duro, etc., é porque ele sabe que o tempo está se esgotando. Se isso, de alguma forma, não for resolvido até novembro, há muita a perspectiva aqui na Europa de que depois vai ficar muito complicado. E por isso há uma tentativa de convencer o Brasil a falar mais duro. O Brasil não vai, não tem a mínima chance de mudar uma posição em relação à guerra na Ucrânia. Existe o quê? Uma ideia de que talvez as coisas se congelem. Congelem de que forma? Bom, Rússia, você fica ali com Donbass, mas a gente não reconhece oficialmente. De outro lado, Ucrânia, o processo de adesão à União Europeia é iniciado. Coisas que nenhum e nenhum outro jamais aceitariam. Mas nessa circunstância, de repente, sim. Ou seja, abrir mão de um lado e abre-se mão do outro. Qual é abrir mão? É a União Europeia, perdão, a Rússia aceitando que eventualmente a Ucrânia faça parte do Concerto Europeu das Nações. Vamos ver. Você acha que sai, Jamil? Você acha que tem chance de sair esse tipo de esse acordo aí fechado Então, aí, esse acordo? ninguém pode dizer isso neste momento, publicamente, porque admitir a derrota.
né? Se o Zelensky diz que, olha, nós vamos viver essa situação e vamos fechar assim, sem fechar a guerra, sem encerrar a guerra, sem declarar a paz, mas congelar o conflito, como são vários os conflitos hoje no mundo. A gente congela, não resolve, mas deixa de lutar, deixa de gastar dinheiro com isso. Isso pode acontecer no momento pós-Trump, não antes. Até lá, cada um vai tentar colocar a sua posição de força. Por isso que o Macron elevou o tom, por isso que você tem vários europeus dizendo que está na hora, não está na hora de largar a mão dos da Ucrânia. ucranianos, justamente por esse momento. Ô, Jamil, você escreveu uma coluna, apesar dessa guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, você escreveu uma coluna muito interessante no UOL, contando que no final de 2023, os dois, Biden e Putin, né, Estados Unidos e Rússia, concordaram nos termos de isenção ou de imunidade para chefes de Estado. Explica direito essa história e qual que é a implicação que isso pode ter, sei lá, no caso do G20 sendo Isso. realizado no Brasil. Toledo, isso é muito interessante, porque a gente tende, e é natural, acho que deve ser do ser humano, de a gente colocar o bem contra o mal, o certo contra o errado, o ocidente contra o outro bloco, etc. Mas quando você entra nas negociações, você vê que, de uma forma muito surpreendente, eles às vezes se dão a mão e falam: olha, vamos fechar com isso. O que é que aconteceu? O Putin foi denunciado no Tribunal Penal Internacional, foi indiciado e há um mandado de prisão internacional contra ele. Ou seja, se ele sair da Rússia e for para um país que faz parte do Tratado de Roma, que é o que cria o Tribunal Penal Internacional, ele deveria ser preso e entregue de volta ao Tribunal Penal Internacional. Esse, vamos dizer assim, são linhas gerais. Mas o que é que aconteceu? Em 2007, não estou falando 2017, hein? 2007, os países falaram: olha, vamos colocar regras para isso, porque esse negócio de prender qualquer um que saia do país só porque ele está indiciado no Tribunal Penal Internacional pode ser perigoso, eventualmente, para nós mesmos, né? Então vamos fazer um tratado sobre isso. Então eles começam a negociar em 2007, durante vários anos, até 2023, não há um acerto, não há um acordo sobre o que fazer com um criminoso de guerra que seja eventualmente um presidente de algum país. Muito bem. Aí a Comissão de Direito Internacional da ONU diz: olha, a gente está querendo fazer essa convenção, esse tratado, para regulamentar isso tudo. Vamos ouvir dos países. Cada país pode submeter aqui o que acha de prender um líder se ele cometeu um crime de guerra ou não. E aí você vai pensar: bom, óbvio, a Rússia vai dizer de jeito nenhum, prender o meu líder de jeito nenhum. Verdade, foi isso que a Rússia disse, mandou lá, são 33 páginas da petição russa, dizendo: olha, imunidade faz parte da política internacional, ela regulamenta as relações internacionais, e seria muito perigoso acabar com a imunidade para líderes, porque, afinal de contas, eles poderiam ser alvo de perseguições políticas de outros países. Muito bem. Mas olha que surpresa. O governo americano, no mesmo dia, manda também um documento para a ONU dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras, dizendo: olha, não é hora de falar disso, temos que negociar mais, e não só tem que negociar mais, mas não deve haver nem prazo para acabar essa negociação. E, olha, esse negócio de imunidade, levantar imunidade, é, não está certo que isso é uma prática internacional. Em outras palavras, Toledo, vamos deixar para lá esse assunto? Ou Uhum. seja, o governo americano dizendo isso, né? O Quer governo dizer, russo Rússia e Estados Unidos em total concordância sobre a não possibilidade de se prender um chefe de Estado fora das suas fronteiras por crime de guerra ou exato. genocídio, coisa que valha. Por E quê? qual foi a Poxa, posição viu? do Brasil? Então, só para completar os americanos, por Sim. quê? Porque eles também estão sendo investigados no Tribunal Penal Internacional, Isso, mas no exato. caso, nas questões de Israel, não agora de Gaza, ainda das outras violações de direitos humanos por parte de Israel e com soldados americanos, também por conta do Afeganistão. Então, há uma preocupação americana de que, eventualmente, algum presidente ou ex-presidente
né, acabe viajando para fazer uma palestra, não sei, aí em São Paulo e acabe, né, sendo preso. Então, olha que curioso. Quando você Sim. tem uma situação dessa, você vê. Agora, qual foi a posição Aí você brasileira? acaba com o TPI, né? Tornar o TPI letra morta. Então, mas essa é a questão de fundo, Kennedy. Então, para que o TPI? Né? Para que se você está fazendo isso que a gente está vendo? Está havendo um acordo, e a China também está nessa, está havendo um acordo entre as grandes potências para dizer, gente, vamos parar com esse negócio aqui de falar em prender líder, presidente, só Chefe de porque, Estado. né? Calma aí, vamos com calma. Agora, olha que curioso, quando o tratado foi criado lá atrás, ninguém, quer dizer, houve muito debate sobre isso, mas o grande anúncio foi que, olha, acabou a era da impunidade. A partir de agora, líder que cometer crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio, vai ser preso mesmo sendo presidente. Aí começa a funcionar. Aí quando começa a funcionar, vai, opa, vamos com Pensando calma. bem, É, vai O mudando Brasil a é coisa. signatário do TPI, a Rússia, os Estados Unidos e a China não são. Não é isso, Isso, Jamil? Eu estou tinha te perguntado a posição brasileira de ter essa consulta depois de 16 anos com o tema parado na ONU. isso. Aí o que faz o governo brasileiro emite, bom, envia, como vários outros governos, envia para a Comissão Interamericana, perdão, a Comissão Internacional de Direito, envia a sua posição nesse mesmo sentido, dizendo: olha, levantar a imunidade de um líder, ok, mas só se o país de origem dele retirar primeiro. Né? Ou seja, vamos imaginar um caso: a Putin viaja e aí o governo russo retira a imunidade dele. Com o Isso. governo russo retirando a imunidade dele, ele desembarcando no Brasil, aí sim ele pode ser preso. Gente, qual a possibilidade disso acontecer? Né? Zero. 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 Então, no é fundo, mais fácil ele se entregar em algum lugar, né? Porque se ele retirar sua própria imunidade. ou se houver Agora, uma é por Agora, isso que ele não tomada foi de nos últimos poder, G20, você acha? se vai sim, influenciar. é por Ó, isso, Zé. Ele não foi no G20 na Rússia, isso, no ano, na Índia no ano passado. O Lavrov, o Sergei Lavrov foi. isso. E ele também não foi no BRICS na África do Sul. Não. Inclusive, a África do Sul soltou uma nota. Nós fizemos um acordo para ele não vir, porque não queremos melindrar a relação com a Rússia. Então, assim, ele não virá para o G20 no Brasil no final de novembro. Ele já não foi no G20 na Índia. E não vai no BRICS. Acho que ele vai aparecer aqui. Enfim. Tem outros aspectos além disso, o Vai Kennedy. lá, Jamil. Já não Se entendi tiver mais. um Manda problema isso. no avião dele, que pode É. acontecer, e ele tiver que Afinal, né? Não pousar, foi aquele cara lá que estava voando lá em território russo, o avião teve uma pane e caiu, né? Coincidentemente, Acontece. logo depois dele ter tentado invadir o Kremlin com tanques. não mude de assunto, Toledo. Isso não tem nada a ver o fato dele ter tentado derrubar o presidente com o fato dele ter morrido. Né? Mas, Nada, não, nada. Mas o nada. fato é que o risco dessa viagem ele é múltiplo. O primeiro dele é, sim, desembarcar no Brasil e algum juiz querer aparecer, né, para o mundo, né, porque Já isso se pode. baixa, né, Jamil? Não, isso não acontece, né? O juiz querer aparecer, né? Mas isso, enfim, isso pode acontecer e emitir um mandado de prisão baseado em algo que o STF já colocou. O STF já colocou que o Brasil tem essa decisão a ser tomada, não no caso do Putin, de uma forma geral. Nesse caso. Outro problema é que, de fato, pode ter um problema técnico no avião dele, ele ter de pousar num país no qual faz parte do TPI, e aí? O país prende ou não prende? Então, são vários dos riscos. Por isso que ele não foi na África do Sul, isso ficou muito claro. Claro, existe um grande ponto de interrogação em relação ao Brasil. Agora, o Macron, nessa viagem, é verdade que não era o grande assunto, obviamente, eram as fotos do casamento, né? Realmente, É, aquilo sim o é bromance. internacional. É isso. O Mas, bromance. mas uma das frases do Macron, no meio daquilo tudo, foi que ele defendia que um convite ao Putin teria de ser acordado pelo G20. Aí, obviamente, não é verdade isso. Obviamente, você tem a presidência com essa função, mas, obviamente, o Brasil não quer, ao mesmo tempo, ele pode até convidar,
Mas você imagina o seguinte cenário: convida, Putin vem, e aí os líderes, Biden, Macron, Olaf Scholz, o britânico, se levantam e vão embora. É, Que G20 desastre. desastre. É. Então, Mas ó, politicamente, é um desastre. eu comi bola aqui, ô Jamil. O Macron fez essa proposta concreta, ou seja, tem que ser uma coisa acordada no G20. E aí, Ele, se todo ele, mundo topar, mas o Macron toparia a presença do Putin, acordado não toparia. Ele não, fala isso justamente porque sabe que ele, vai ser negado. exato. Ele não fala não topo, ele fala qualquer tipo de convite precisa passar por um acordo do G20. Vai lá, Lula, tenta fazer esse acordo aí. Vai lá, Exato, né? exatamente. Vai que a bola é tua. Muito amigo. Exato, exato. Esse bromance pelo no mútuo, né? Exato. Ó, agora, fica muito difícil politicamente você ter um evento como esse que, eventualmente, sem acordo, os demais líderes se levantem e deixem a mesa. É. Aí vai, aí Eu é, tenho falado lá no Planalto, Jamil, eles falam que provavelmente vai pintar o Lavrov mesmo, o Putin não virá, entendeu? sim, Eles acham que a presença do Biden vai depender do resultado de 5 de óbvio. novembro, que é a eleição americana lá. O Lula reforçou o convite para o Macron vir, Macron deverá vir, o Olaf Scholz deverá vir, o Santos deverá vir, enfim. É. Então, mas eles não trabalham com o cenário de que o Putin tá louco para vir, porque o cara tá com 500 coisas lá também. Manda o Se o Lavrov Putin, e se o toca Putin adiante. vier, virá um míssil intercontinental em seguida, né? Essa é a sequência de fatos. Supersônico. Mas essa é uma O, discussão, só para É. completar, isso é uma discussão fascinante, porque o tribunal foi criado justamente nesse sentido, isso há 25 anos. Hoje, obviamente, o debate é fortemente contaminado pelo fato de que o tribunal só processou líderes dos países em desenvolvimento, por ter deixado de investigar, ou pelo menos indiciado, os líderes das grandes potências. Então, tem muito debate Isso. 5 anos Porque depois. a iniciativa é boa, né, Jamil? Porque teve guerra Claro, da Bósnia, do claro. Kosovo. Aí foi lá o Milosevic. Beleza, vamos enquadrar o Milosevic. Mas peraí, não vale para presidente americano que comete crime de guerra na Líbia, na Síria, no Iraque, né? Não vale para o Putin, não vale para o Isso. Xi Jinping. Então, assim, é um não, é TPI que a Tribunal de gente Pequenas usa. Causas Internacionais. Virou um TPI exatamente de pequenas causas. Boa, Toledo. Né? Então, assim, Perfeito. ou tem esse negócio para valer, e aí acho que tem que estar no contexto de uma reforma mesmo da ONU, do Conselho de Segurança, assim, tem uma governança nova para valer? Todo mundo vai tocar o mesmo. Mas os Estados Unidos não querem isso. A Rússia, você explicou bem, a Rússia e os Estados Unidos não vão aprovar isso nunca. Entendeu? Nem a Nunca. Mas é China. fascinante. Nem a Isso. China. É Assim, fascinante não. ler os dois É. documentos, o documento russo e o documento americano. Você podia até mudar, né? Trocar. E você falou, olha, que coisa. É, né? Tem uma É, palavra para isso: poder. é É isso. isso, exatamente. Realmente, esse tribunal ficou desmoralizado e sem função, né? Porque se é só para punir terceiro-mundista, para usar uma expressão politicamente incorreta, mas no final é isso, né? A gente está falando de primeira classe e terceira classe, o resto É É isso. está isso. fora. É isso. Ô, Jamil, eu tenho uma grande curiosidade para te perguntar sobre a mudança de posição do governo brasileiro e do Lula, especialmente, em relação à Venezuela. Porque, pô, quantos anos foi política do PT sustentar apoio à Venezuela a um custo político altíssimo aqui, e daí, de repente, 180 graus. E é curioso, Toledo, porque uma semana antes, aqui na ONU, teve um debate e apresentação dos informes da ONU sobre a Venezuela, que diziam o seguinte: em período pré-eleitoral, Maduro amplia, não, recupera, na verdade, restabelece a repressão contra a oposição. E o relatório é devastador. É um relatório que mostra ponto a ponto tudo que foi feito na Venezuela nos últimos 6 meses, de uma retomada, de uma repressão contra a oposição, justamente já no período pré-eleitoral. Naquele dia, o governo brasileiro ficou em silêncio, não tomou a palavra, não tomou a palavra. Um dia antes, num outro debate na ONU, o governo brasileiro passou pano, basicamente disse: olha, é claro, é uma situação que nós estamos acompanhando, mas nenhum tipo de crítica. Aquilo levantou muitas críticas
internas, não só dentro do próprio Itamaraty, mas também entre alguns dos aliados brasileiros, entre eles o Chile, que até tem uma piada que corre no Itamaraty, um embaixador que disse que quando ele crescer, ele queria ser embaixador do Chile, né? Porque, obviamente, é um governo progressista, mas que, quando uma violação de direitos humanos acontece, não tem problema nenhum em dizer estamos preocupados ou condenamos qualquer tipo de violação. No caso da Venezuela, é muito interessante, porque se você for ver o comunicado do Itamaraty, o primeiro, ele é muito cuidadoso, que a palavra preocupação vem depois de expectativa. Estamos aguardando com expectativa e preocupação, não é com preocupação, etc. Né? Uhum. Tentou ali falar, olha, estamos preocupados, mas não prestem Vamos atenção. esperar primeiro, depois a gente se preocupa. Exato, Basicamente é primeiro isso que expectativa. essa ordem dos fatores significa isso, né? É. Ô, ô, Agora, eu acho que, de alguma forma, isso pode ter um impacto. Se o Maduro entender que ele está sendo cobrado pelo seu, talvez, maior parceiro, pelo menos aquele que isso. é relevante, de repente isso tem algum impacto. Mas tem uma outra avaliação também interna no governo brasileiro dizendo o seguinte, que Maduro não quer arriscar nada. Não quer arriscar nada neste momento, apesar do cenário internacional ser super favorável a ele. O que quer dizer isso? Guerra na Ucrânia, tentativa do Ocidente, aí, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, em dizer, Maduro, ó, estamos dispostos a negociar contigo de novo, a comprar teu petróleo, teu ouro, etc., etc., mas faça uma eleição limpa. Né? Esse é o acordo. Agora, mesmo com essa possibilidade internacional, o que parece, pelo menos a interpretação dentro do Itamaraty, é de que ele não quer arriscar. Só que se não arriscar, obviamente vai ter consequências bastante duras em termos de sanções. Ô, Jamil, a gente sabe que o Brasil é importante mediar a situação na Venezuela, é nosso vizinho, é papel nosso no subcontinente. E o Lula e o PT têm uma política nesse sentido faz muito tempo. Você entende argumentos para ter uma preocupação com a Venezuela. Agora, o que eu apurei e queria ver com você aí, se você tem alguma coisa na mesma linha. No ano passado, você lembra quando o Maduro fez uma visita com honras de chefe de Estado ao Brasil? Pouco antes, acho que de uma reunião do Mercosul, aquilo melou o clima para a reunião do Mercosul. Naquela reunião, o Maduro fez um acordo com o Lula e Lula cobrou dele que ia ter eleição limpa, que ele ia ganhar no jogo jogado em campo mesmo, né? E agora o Maduro traiu esse acordo, por isso que o Lula mudou a posição, né? E agora eu acho que tem um grau de ingenuidade do Lula, porque quando já inviabilizou a Corina, né, e não topou permitir a participação dela, estava muito claro que não ia querer arriscar nada. Aí ela indica uma candidata e os caras puxam o fio do computador lá para a mulher não conseguir se registrar, ou seja, não conseguiu, né, apresentar o pedido de registro, e parece que tem aí uma batata quente do Lula, porque é um tema de desgaste tremendo para a política interna brasileira. Não adianta fazer acordo com Maduro, porque ele não cumpre o acordo. Ele simplesmente está descumprindo um acordo que ele fez com o Lula. Não, sem Kennedy, contar a ameaça de invasão da Guiana, né? É isso, porque ele vai fazer isso daí, aí, se ganhar numa eleição que a gente sabe que não vai ser limpa, pelo ele está armando o circo, a primeira coisa que ele vai arrumar é o inimigo externo, para poder se legitimar internamente. Então a batata vai esquentar ainda mais e ela vai ficar no colo do Lula e do Itamaraty, né? vai. Agora, acho que você colocou uma questão importante, Kennedy. Claro que a política do Bolsonaro para a Venezuela tinha sido catastrófica, né? Quer dizer, você Isso. isolar a Venezuela, você tirar o embaixador da Venezuela, quer dizer, do Brasil na Venezuela, cortar relações, etc., não resolveu nada. Né? Isso. Você não derruba o Maduro fazendo isso. Então, o que vem em seguida? Vem um governo que diz: olha, tá, isolar não funciona, então vamos dialogar. Vamos lá, vamos convencer, vamos falar: olha, estamos prontos a fazer investimentos, inclusive aqui, se houver uma normalização, etc, etc. E Maduro, então, topa esse primeiro diálogo, justamente com uma outra promessa, que era de que, enquanto isso fosse caminhando, os americanos iriam começar a retirar as sanções.
Eu ouvi da oposição venezuelana, e não da oposição estridente, tá? Não da oposição que não quer negociar com ninguém, da oposição que está sentada à mesa, da oposição que quer o diálogo, que acredita que esse pode ser o único caminho, que é uma eleição limpa, que eventualmente eles possam vencer. Essa oposição falava: olha, nós estamos dando um crédito a essa estratégia do Lula, porque ele é o Lula e porque ele tem algum tipo de influência, ou pelo menos com diálogo com Maduro. Mas nunca funcionou. Eles disseram isso lá atrás. Nunca funcionou. Vamos ver se dessa vez funciona. Não funcionou. Então, é verdade, tem um sentimento de traição grande e tem um sentimento de que, olha, eu não vou me desgastar internamente, o Lula, né, não vou me desgastar internamente por alguém que do outro lado não está cumprindo a parte dele. Né? É Então, isso. assim, é óbvio. Agora, independente de todos esses fatores, o fato é que se houver uma eleição fraudulenta, se a oposição declarar que não reconhece, se o mundo declarar que não reconhece, se eventualmente o Maduro, como o Toledo falou, inventar um problema externo para se justificar, vamos lembrar, o pato vai cair com a gente, porque é o país que faz fronteira com a Venezuela. Nós já temos Isso. toda essa questão migratória, já é um problemaço a fronteira entre os dois países. Insisto, um foco de instabilidade na América do Sul não é o que a gente precisa agora. Ou seja, vai piorar ainda mais, né? Vai ser um pepino a ser descascado pelo Lula, que está colecionando problemas nessa área externa, né? Eu queria só para fechar, qual que é o balanço que você faz da atuação do governo brasileiro até agora? E fala um Muito. pouquinho também, ô Zé, eu queria ouvir um pouquinho o Jamil sobre Gaza, né? Sim, Você viu o que fizeram no Al-Shifa lá, ô Jamil? A coisa assim, só piora, né? O genocídio que Israel está fazendo, tem esses movimentos internos lá contestando o Netanyahu. Faz esse balanço geral do Lula, mas fala um pouquinho sobre como está pegando. Nesse momento, a Europa está vendo a atuação de Israel em Gaza, Jamil. Sobre Gaza está ficando constrangedor, né, para muitos líderes europeus que insistiram em dizer que, né, não vamos colocar pressão sobre Israel. Hoje está ficando constrangedor porque a situação sai do controle. Israel se distanciando de alguns desses principais parceiros. O que aconteceu hoje, nessa noite, desse ataque contra pessoal humanitário que estavam servindo comida, Isso. inclusive. É curioso, olha só, aí teve todo aqui pelo menos na Europa, uma grande polêmica. Uau, mataram esses estrangeiros que estavam servindo comida, etc, etc. Aí foram perguntar. quem estava comendo a comida não tem problema. Não, não é só isso. É que daí foram 7 mortos hoje, que obviamente toda a solidariedade É a ele, grave, família, claro. etc. Só que foram outros 192 mortos de pessoas servindo aos palestinos nos últimos meses, que obviamente ali era num número só, né? Mas como agora os mortos não são palestinos, não são outras pessoas servindo, e sim europeus e americanos, obviamente cria-se uma polêmica internacional. Não, não estou tirando o fato de ser polêmica, só estou dizendo Isso. que, no total, são Mas desumaniza 190. mais os palestinos. É claro que é uma tragédia, e é triste o que aconteceu com os estrangeiros que Isso, estavam ali, né, arriscando a vida para muitos. socorrer pessoas que estão morrendo lá dentro, né? Isso, Mas ao separar as coisas, continua a desumanização dos palestinos. total. Os vídeos, assim, todo dia, né? Eu até fico assim, Jamil, é um tema, você que cobriu o conflito sabe, como que assim, não tem justificativa nenhuma, assim, é um Nenhuma. negócio que já ultrapassou, né, É qualquer vingança, né? limite, qualquer justificativa. Né? É tomada, é expulsão, é genocídio Hum. para tomar a terra, expulsar e matar os palestinos, é isso. É isso que está se Olha, fazendo ali, né? Kennedy, Matando mulheres e crianças. só para completar esse tema e passar para a avaliação da política externa, Sim, é, o Haaretz, jornal, né, isso, de Israel, talvez o principal jornal hoje, isso. o título da matéria que fala justamente sobre esse caso de hoje, fala ataque sobre pessoal humanitário, ocorre, 7 morrem, e estavam em busca de membros do Hamas, que não estavam lá.
título que não estavam lá. Né? Então, assim, existe até um. Claro que o Haaretz é um jornal um pouco diferente, etc., mas você vê que existe também um mal-estar. Agora, E por esse isso. ataque, desculpa, agora já que entramos aí em Gaza, vamos demorar para sair. E esse ataque israelense à embaixada do Irã na Síria, qual o risco dessa guerra escalar ainda mais? Porque é outra guerra por procuração, né? No caso, o Irã dando procuração para o Hamas e para o Hezbollah fazer a guerra por ele. Toledo, no começo dessa guerra, houve uma certa preocupação de que, claro, rapidamente essa guerra iria transbordar e afetar outras fronteiras e que rapidamente o Irã poderia se envolver. Essa preocupação foi intensa em outubro, e em novembro houve uma calmaria em relação a isso. Por que calmaria? Porque houve um entendimento de que, para ninguém, não é um entendimento, olha, não, um entendimento de conversa mesmo, de diálogo, porque a gente acha que ninguém fala com ninguém, são inimigos, mas eles, obviamente, têm canais de comunicação entre eles, e, obviamente, teve uma tentativa de dizer: olha, isso é gravíssimo o que está acontecendo, mas vai acontecer dentro das fronteiras de Gaza. Ponto. Ok? Então, houve essa talvez, essa acomodação das potências. Com esse ataque, e aí a interpretação que é feita, que eu ouvi hoje aqui na ONU, é que, mais uma vez, Israel ignorou os pedidos americanos para não provocar outros atores para dentro dessa guerra. Essa é, obviamente, uma provocação claríssima, aquele negócio chamando para a luta, né? Olha, o que faz o Irã no momento desse? Se não responder, perde credibilidade. Se não responder, é inclusive questionado entre as lideranças dos movimentos pró-palestinos, como é que vocês não vão responder? De outro lado, se responder, vai responder onde e como, sendo que, obviamente, Isso. isso pode ser um capítulo perigosíssimo para a região. Eu fico com a impressão de que interessa ao Bibi, Netanyahu, que o Trump seja eleito. E daí ele está ajudando o Trump, porque, como você acabou de dizer, é uma desmoralização ainda maior do Biden. Hoje saiu uma pesquisa Gallup mostrando a avaliação do Biden no geral. Na economia é uma avaliação positiva, tendendo a melhorar. E no Uhum. front externo, especialmente em Gaza, é o que puxa a avaliação dele para baixo. Quer Uhum. dizer, um negócio desse, se a guerra se espalha para fora de Gaza por conta do envolvimento do Irã, aí Trump vai nadar de Isso. braçada. Posso só comentar uma coisa? Lá atrás, quando Israel fez a invasão por terra, né? Depois do 7 de outubro, lembra que há alguns dias a gente ficou, será que eles vão fazer? Será que eles não vão fazer? Eu recebi um telegrama do Serviço Secreto Palestino, também existe isso. E esse telegrama Primeiro, dizia. já fiquei surpreso que ainda exista Telegrama. Segundo, que o serviço secreto mande Telegrama. O telegrama não era por, vamos dizer assim, né? Enfim, Literalmente. um cable, né? Como dizem os Uhum. americanos. E o Serviço Secreto Palestino dizendo de uma forma claríssima que a previsão era, invasão por terra, né? Que isso ia acontecer, e dois, apesar das críticas que eles poderiam receber, a tentativa por parte de Israel para provocar o Hezbollah, que é provocar o Hezbollah, é provocar o Irã. Né? Então, essa era os cenários que os próprios palestinos faziam sobre aquele momento. Eles acertaram sobre a invasão por terra, alguns dias depois ela começou, e, obviamente, não estão muito distantes dessa questão da provocação ao Irã. Acho que a avaliação do governo na política externa brasileira vai ter que vir na semana que vem, em Jamil Chad 2.0 aqui no Análise da Notícia, porque Não, estouramos o fala, tempo. poder de síntese, Jamil Chad. Duas palavras, vai. O mundo mudou. O mundo mudou. E às vezes você adotar as mesmas estratégias de 20 anos atrás nem sempre funciona. E aí não é, vamos dizer assim, culpa. Olha só, o Brasil fracassou nisso ou fracassou naquilo. Gente, não é. O mundo hoje fracassou em estabelecer diálogo. O que a gente está vendo é algo absurdamente preocupante em vários canais, em várias etapas, em vários continentes ao mesmo tempo. Então,
eu diria, ter alguém que fale de paz é fundamental. Mas o que a gente está vendo é uma situação extremamente tensa, extremamente triste e, ao mesmo tempo, sem a possibilidade de você, vamos dizer assim, abrir caminhos. O governo brasileiro continua falando em paz, ok, é importante que alguém fale sobre isso, mas, pelo menos por enquanto, as partes beligerantes, nem na Ucrânia, nem na Rússia, nem em Gaza, e nem em outras partes do mundo, querem a paz. Por quê? Porque o que está acontecendo é uma redefinição da ordem mundial. E você não tem como falar de paz com essas pessoas, ou esses governos, ou esses estados que estão lutando por uma nova ordem mundial. Ô, Bom, Jamil, vai ficar para um essa outro poderia ser uma programa, síntese, né? né? Mas fica Ô, para o Zé, próximo programa. vai ficar para o próximo programa, porque assim, né, Jamil? As semelhanças com os anos 30 do século XX, né? Isso. A ascensão do fascismo, extrema-direita e tudo. Mas vamos fazer um outro programa sobre isso. Beleza. Jamilzão, Maravilha, merece. Está aquele, marcado já. Eu acho que a aquele síntese abraço. pode ser que o Tribunal Penal Internacional só ameaça países em desenvolvimento, né? Isso, mas eu adorei o teu Tribunal de Pequenas Causas. Virou. Tá bom, TPI, então tá bom. Então TPI vira Espetacular. Tribunal de Pequenas Causas causas Global. Exatamente. internacionais. Isso. Global, É. boa. Vou buscar a tradução para Tribunal de Pequenas Causas em francês, que é, né, S'il vous plaît. a base do direito internacional, E né, da diplomacia, né? Por favor, por Então, vamos favor. lá. Obrigado, Jamil. Sempre um prazer ter você aqui. Valeu. abração, Jamil. Valeu, Kennedy. Obrigado, Valeu. querido. Valeu.